Nós, muitas vezes, pensamos na reencarnação como algum fato isolado, algo que acontece conosco, com outros. Então, nós planejamos reencarnar, reencarnamos e temos uma vida. Mas a reencarnação, ela é feita em grupos. A gente não faz um planejamento só para a gente faz um planejamento por uma série de pessoas que vêm ligadas a nós. Sejam amigos, sejam familiares, às vezes até pessoas do emprego. Então existe todo um comprometimento antes de encarnarmos com uma série de espíritos, uma série de indivíduos que reencarnam em conjunto numa missão. E uma das responsabilidades maiores que existe é dentro da família, quando nós assumimos a responsabilidade por outros que vêm aqui. E, especificamente, a paternidade também é uma responsabilidade enorme, porque nós temos que orientar aqueles que vêm, e muitas vezes são espíritos amigos, outras vezes não tão amigos. Mas para explorar o nosso tema hoje sobre a paternidade, nós teremos hoje nosso querido amigo Carlos Cunha, que é médium do Centro Espírita Leon Denis e é coordenador geral do setor de cursos ministrados também no Leon Denis. Ele faz parte da coordenação do curso de capacitação de instrutores e dinamizadores e monitores também do Leon Denis. E é palestrante espírita já há algum tempo. Carlos, muito obrigado. Para te ajudar, a gente bota um cronômetro de 45 minutos para você poder se orientar melhor, tá? E, por favor, nos ajude aí com o seu conhecimento. Muito obrigado. Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados também, né? Porque a gente fala não só para nós que estamos aqui na matéria densa do corpo físico, mas para aqueles também que se encontram numa faixa que é invisível aos nossos olhos, né? Aos nossos irmãos que encontram-se na pátria espiritual, mas que ainda permanecem ainda vinculados nessa psicosfera de luz e amor, que aqui é o lar de Frei Luís. Pois bem, meus irmãos, como nosso irmão já fez um breve preâmbulo, né, das nossas reflexões da manhã de hoje, já que nós entramos no mês de agosto, né, e pelas tradições humanas, né, no próximo domingo, no segundo domingo, é comemorado o Dia dos Pais. E aí hoje pediram para que nós falássemos sobre a paternidade, né? Só que o viés da nossa conversa, né, nós vamos refletir juntos em torno deste assunto à luz da doutrina espírita. Conforme disse, é muito comum, né, as pessoas ficarem freneticamente agitadas para a próxima semana, porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que presentear, porque eu tenho que pensar no almoço, porque eu tenho que reunir a família, porque é o Dia dos Pais. No entanto, obviamente, nós em momento algum estamos condenando essa prática, até porque quem não gosta de ser homenageado? Quem não gosta de receber um presente, né? Quem não gosta de ter uma receptividade com um almoço em família muito gostoso, quer seja dentro de casa ou no ambiente externo? De um modo geral, todos nós gostamos, né? Porém, quando a gente começa a pensar sobre a paternidade, né, vem junto com essa ideia, né, uma série de responsabilidades.
algumas pessoas dizem assim: Deus me livre formar uma família, pensar, porque olha, é tanto gasto, é tanta despesa, é isso, é aquilo, tem que comprar isso, comprar aquilo outro, não sei o quê, e depois as crianças, e é fralda, aí depois a criança cresce, e aí tem que pensar em creche, em colégio, e depois fica adolescente, dá trabalho, e tem faculdade, mas não sei o quê. Sim, mas o essencial. Qual a essência disso tudo? Qual a finalidade disso tudo? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, no item 3, é quando Allan Kardec, ele começa a fazer algumas considerações em torno da indissolubilidade do casamento. E há um trecho do Evangelho em que ele diz mais ou menos assim: quis Deus que fossem dois no lugar de um, a amá-los, né, e a fazê-los progredir também. Isso é referindo-se ao casal, né, e ao fruto desse casamento, que são os filhos. Né? Então, quis Deus que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a educá-los, e a fazê-los progredir. Ou seja, né, todos nós que aqui estamos encarnados, todos nós que estamos ocupando, né, uma embalagem, um invólucro, um aparelho físico, né, aqui na Terra, nós necessitamos, para que nós possamos estar aqui, houve a necessidade de pelo menos 2 pessoas para ajudar a fabricar esse composto orgânico, ou seja, esse corpo físico. Nós precisamos da figura da mãe e do pai. Ah, mas hoje em dia, com a medicina, com a tecnologia, não sei o quê, embriões e... Tá, mas há de se ter um gameta masculino e um gameta feminino. Espermatozoide, óvulo, se une e depois é introduzido no útero e aí o negócio começa a se desenvolver, a crescer, né? E aí o bebê nasce. Bom, 2 pessoas humanas participaram, né, fornecendo material biológico, material genético, para que nós pudéssemos hoje estar aqui reencarnados, vivos na matéria física, vivos no corpo físico. A figura da mãe e a figura do pai, que oferecem esses elementos. Agora, nós, espíritos, nós fomos criados por Deus. Né? A produção individual do indivíduo é de origem divina, é Deus quem nos cria. Né? Deus nos criou, né, e nos ofereceu oportunidades para que pudéssemos estar aqui nesse processo evolutivo. E dentre as inúmeras oportunidades, vamos repetir, necessitamos da figura humana da mãe e do pai. E aí hoje nós vamos projetar, né, a nossa análise, as nossas reflexões na figura paterna, falar sobre a paternidade. Porque, sejamos sinceros, né? Normalmente a parte mais pesada acaba sobrando para a mulher. Queiramos ou não, é verdade, porque ela carrega aquele rebento ali no útero durante 9 meses, depois nasce e ela continua dando continuidade a esse processo. O pai, onde entra nessa história? Né? Nós que espíritos que reencarnamos como homens, como é que nós ficamos diante dessa história? Onde está a nossa cota de participação e de responsabilidade? Porque o que a gente ouve, o que a gente vê
por aí, infelizmente, ainda é comum acontecer, né? Às vezes a mulher até engravida, o homem, opa, isso não é problema. Olha, problema seu que não se cuidou, engravidou, agora se vira, né? E aí, o que a gente vê hoje de muitas pessoas que carregam consigo o fruto de um relacionamento e às vezes até indesejado, uma gravidez, e aquela responsabilidade fica nas mãos de uma só pessoa, que via de regra costuma ser nas mãos da mãe. Mas e o pai? Ah, mas aí não tem problema não, hoje em dia tem justiça, tem pensão, dá cadeia e tudo mais. Mas vamos abstrair a nossa mente deste raciocínio e vamos pensar sob a ótica de espíritos imortais que somos. Lembrando as palavras de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Quis Deus que fossem dois ao invés de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Me perdoem todos aqueles que pensam sob a ótica da modernidade, esse negócio de produção independente. Desculpe a sinceridade, não existe. Porque nós dependemos uns dos outros. E a lei de Deus, a lei divina, a lei natural, que é imutável, estabeleceu a união dos gametas para que pudesse, a partir dali, um processo de formação biológica de um corpo físico. Por mais que eu diga assim, não, mas hoje eu posso ir lá no laboratório, pegar escolher lá o tipo de gameta, de espermatozoide que vai fecundar, e eu vou arrumar uma barriga de aluguel e mais não sei o quê. Olha só. A medicina humana, ela está aí para poder nos ajudar. Toda a tecnologia, os avanços científicos são muito bons e são muito bem-vindos. No entanto, todos esses avanços precisam estar de conformidade com as leis divinas, com a lei de Deus. E os Espíritos colocam para a gente, e aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, lá na parte terceira, que fala sobre na parte segunda, que fala das missões e das ocupações dos espíritos, mais especificamente na questão 582, das ocupações e missões dos espíritos, na questão 582, Kardec questiona aos espíritos o seguinte: porque a gente sabe que todos nós, de alguma forma, temos uma missão, Nós reencarnamos, nosso irmão falou ali, esse processo reencarnatório, ele não é aleatório, não é um jogo de dados, não é uma loteria, uma coisa que ocasionalmente acontece como se fosse obra do acaso. Não! Há um projeto, há um planejamento, há um propósito muito maior do que nós pensamos. E esse propósito é um propósito divino, é um propósito estabelecido por Deus. Então, nós que aqui estamos na Terra, nós temos ocupações, nós temos missões. É claro que quando se trata de missão com M maiúsculo, porque a gente sabe que existem espíritos que são missionários, Os verdadeiros missionários são aqueles espíritos que estão com responsabilidade muito grande na ordem da coletividade. Espíritos que, de fato, conseguiram conquistar um patamar de elevação, que já têm uma visão muito ampla das leis de Deus, que já transcenderam nas questões do sentimento e vibram em amor. Por exemplo, nosso irmão Frei Luís, um missionário, assim como outros são missionários também. Mas nós, que estamos ainda batendo cabeça aqui e ali, nesse mundo de provas e expiações,
nós temos tarefas específicas a serem desempenhadas. Tarefas essas que muitas delas foram pré-estabelecidas no mundo espiritual, antes de nós reencarnarmos. Mas há uma tarefa grandiosa, trabalhosa, que foi depositada em nossas mãos. E aí é quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 582, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Bom, missão é algo para espíritos que já conseguiram conquistar um grau de elevação acima do comum da Terra. Mas Kardec ele é específico, ele fala, tá, e a paternidade pode ser considerada uma missão também? Aí os espíritos respondem, é sem contestação uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Então os espíritos são categóricos em afirmar a paternidade é uma missão e ao mesmo tempo um dever. Ou seja, aí tem um capítulo do Evangelho que fala até sobre o dever. Lázaro fala sobre o dever, que o dever ele engrandece, ele se irradia, e esse dever é um dever moral, não um dever material. Quando os espíritos referem-se a dever, estão referindo-se ao dever moral. Claro que a esse dever está atrelada a uma parte material, porque é muito fácil fabricar um corpo físico. É relativamente simples até. Mas há uma complexidade muito grande. E essa responsabilidade ela tem como decorrência uma série de deveres, dentre os quais existe um dever mesmo, de termos que assumir essa responsabilidade perante até a própria lei humana. Tanto é que a gente fala assim, olha, pelo menos uma coisa aqui no Brasil dá certo, que é da cadeia não pagar pensão. Uma coisa que dá certo. Opa, vai doer no bolso, não quero ser preso, então vou lá e vou pagar pensão, porque eu não tenho mais nada a ver com a pessoa lá, com a criatura com a qual eu me envolvi, não desejei ter o filho, mas veio, não foi por acaso, mas veio, mas eu não posso fugir a essa responsabilidade. Eu pago pensão, está tudo certo. Isso é um dever humano, isso é um dever material. Mas muito maior do que isso, as responsabilidades espirituais que estão diretamente ligadas neste dever. Eu tenho que prover àquela criatura, que de certa forma eu contribuí para que viesse à Terra, de maneira direta ou indireta. Eu não queria ter filho agora, mas chegou. É responsabilidade, é dever. Tem que alimentar, vou ter que desembolsar o dinheiro, vai comprar fralda, e depois é mamadeira, e é leite, é mais não sei o quê, e depois é escola, e é tudo isso, é educação. Gente, vamos sair do campo da matéria. Esse dever, isso é obrigação mesmo. Mas, além do campo da matéria, ao dever, a essas responsabilidades decorrentes dessa ação espiritual. A partir do momento em que houve uma gravidez, a formação de um corpo, quis Deus que fossem dois ao invés de um, a amá-los, a educá-los e a fazê-los progredir. Ou seja, eu assumo um compromisso como pai diante daquela criaturinha que está ali em processo de formação e diante das leis de Deus. Porque nós somos, como diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nós somos co-criadores em plano menor. Quem cria é Deus.
Deus é quem cria os espíritos, mas nós somos co-criadores, nós somos colaboradores, nós somos parceiros de Deus nesse processo da evolução humana. O espírito é Deus quem designa, mas o corpo físico nós colaboramos fornecendo material genético. E aí é formada uma parceria entre pai e mãe. Ah, mas eu não tenho mais nada a ver com aquela pessoa, Deus me livre, não quero mais saber. Tudo bem, não deu certo, tranquilo. Mas eu não vou deixar de ser pai por causa disto. Porque eu assumi um compromisso diante da lei de Deus. Continuam dizendo os espíritos para nós. Então ele fala aqui com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Porque eu ajudei a trazer um espírito à Terra através da lei natural da reencarnação. E, de certa forma, eu sou corresponsável pelo trilhar desse espírito enquanto aqui ele estiver. Principalmente nos primeiros anos de vida. É uma responsabilidade enorme a participação da figura do pai no processo educativo da criança, do espírito reencarnante. Continuam os espíritos falando para nós. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou-lhes a tarefa, dando-lhes uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Entretanto, aos que se preocupam muito mais em aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-lo dar bons frutos, do que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbir, por culpa deles, suportarão a dor e os sofrimentos do filho na vida futura e recairão sobre eles, pois não terão feito o que deles dependiam para o seu adiantamento no caminho do bem. Ou seja, a partir do momento em que eu me torno pai, tá? Hoje a gente falou, vamos focar na figura do pai, né? Mas está falando pai e mãe, né? Mas na figura do pai, eu aciono a lei divina no sentido da responsabilidade diante daquele espírito reencarnante, e eu tenho um dever, eu tenho uma missão de educar, de fazer progredir, de ajudar este espírito a trilhar no caminho do bem. Meus irmãos, observemos os dias atuais, né? Como estão as famílias nos dias de hoje? Gente que veio de uma geração um pouco anterior, não é? Hoje em dia a gente vê tanta coisa, muitas modernidades, né? Muita coisa, a evolução tecnológica, então, tem proporcionado, assim, um sem número de surpresas para nós. Graças a Deus o mundo evolui, graças a Deus a gente tem a tecnologia, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Nós fomos de uma geração, nós fomos educados numa época que não tinha nada disso, né? A gente é da época de que nem sequer, muito raramente, tinha telefone dentro de casa, tinha que partir por orelhão lá fora. Hoje em dia a criançada está toda com celular, né? A gente vê bebezinho de 1 ano, mexendo naquele aparelhinho com uma destreza para botar o desenhozinho, para botar a musiquinha, e a gente vê que esses espíritos, eles têm uma facilidade, uma sagacidade em mexer naquilo ali, que a gente, às vezes, é adulto, fica assim, a gente pede ajuda, filho, me ajuda a mexer nisso aqui, que eu não sei configurar esse negócio, não é? A gente fica assim, às vezes, até impactado com a facilidade que esses espíritos têm, com essas crianças, jovens, então, isso é legal. No entanto, nós, pais, temos que estar ali, na supervisão, na orientação, até para aprender com eles também muita coisa. Isso é que é o grande ensinamento da vida, né?
porque a gente encarna, desencarna e reencarna quantas vezes forem necessárias e nós aprendemos uns com os outros. E a partir do momento em que nós, na figura de pai e de mãe também, mas volto a repetir, o nosso foco hoje é sobre a paternidade. Na figura do pai, né? Se eu me posiciono num sentido de eu estou como tutor desse espírito, eu tenho uma responsabilidade, mas também eu tenho que ter a humildade de me colocar numa posição, embora sendo pai, de eterno aprendiz. Aprender junto, crescer junto. Já passamos da época em que diziam assim, olha, fala o que eu digo, mas não faça o que eu faço, mais ou menos por aí, não é? Ó, quem manda aqui sou eu, cala a boca, senta, engole o choro, senão tu vai apanhar. E ai de nós, se abríssemos a boca para falar alguma coisa. Aqueles que têm uma idade um pouquinho mais avançada do que a minha, ainda era do tempo que, até da minha idade mesmo, né? Bastava o pai olhar, aquele olhar assim, a criança já baixava a cabeça, sim senhor. Calava, já entendia no olhar. Hoje em dia, a gente olha, a criança olha também, encara, o que foi? O que você quer? Ainda quer discutir. Qual a estratégia que a gente tem que usar? Porque os tempos mudaram, né? O mundo evolui. E outra coisa, a própria influência do meio, né? A influência tecnológica, tudo isso acelera o pensamento humano, e esses espíritos que reencarnam de pouco tempo, eles já vêm numa celeridade, e cabe a nós acompanhar esse processo, mas também temos que balizar, olha só, agora eu estou na responsabilidade de te ajudar a te conduzir, então eu vou pedir a tua ajuda para que a gente possa um ajudar a conduzir o outro, mas quem está com a responsabilidade da condução sou eu, tá bom? Isso tem que ficar claro, porque senão tem criança que está dominando os pais, a família, e fazendo aquilo que quer. Aí a gente tem que lembrar da missão da paternidade, do dever moral que nos foi conferido. Não deixar a coisa correr solta. É claro que também nós não estamos mais naquele tempo de cala a boca, quem manda aqui sou eu. Isso, graças a Deus, já passou. Está passando. Está passando. A fase agora é a fase do diálogo. Dá mais trabalho? É claro que dá mais trabalho. É claro que dá mais trabalho, né? Muitos especialistas da área de humanas, da área da mente humana, da área da psicologia, da psiquiatria, eles falam o seguinte, né? Nós temos que começar agora, né? Qual o legado que nós temos que deixar para os nossos filhos, né? Nós temos que ajudar a imprimir no cérebro, na mente dessas crianças, coisas boas. E uma coisa muito importante e necessária, nós temos que estar abertos para ouvi-los. A gente tem que estar aberto para ouvir, a gente tem que estar aberto para o diálogo. Deixa a criança falar. Vamos tentar entender o que essa criança quer dizer com isso. Vamos corrigir naquilo que é necessário, mas vamos nos colocar também numa posição, é verdade, filha, você tem razão, ajuda o papai, a te ajudar, a te conduzir melhor, porque eles são espíritos, eles têm bagagem, né? Eles trazem também algum grau de conhecimento, algum grau de experiência. Então, quando a gente se abre, né, nesse sentido de transparência, nós estamos fazendo esse esforço de caminhar junto com eles.
Por que a gente observa hoje muitas famílias desagregadas, moralmente falando? Não é? A gente observa isso, não é? Almoço de família, almoço do Dia dos Pais, todo mundo reunido na mesa, ou todo mundo no restaurante, cada um com seu celularzinho e olhando para baixo. Aí faço aquela foto bonita, posto nas redes sociais, mas a interação, o diálogo, né? É para a gente refletir, é para a gente pensar junto, é para a gente pensar, porque se nós assumimos um compromisso perante a lei divina, nós teremos que prestar contas disso quando a gente retornar à pátria espiritual. E mais, esses espíritos que agora estão ocupando um corpo infantil estão crescendo, estão amadurecendo, estão processando as informações na mente, porque eles já trazem uma bagagem deles do passado, de coisas boas, de virtudes, mas também de viciações. Então a gente reencarna para progredir, a gente reencarna para melhorar, a gente reencarna para ser feliz. Então nós precisamos de um ambiente familiar, né? Para quê? Para que essa bagagem possa ser ajustada. Então, se a criança traz um conteúdo, né? Um conteúdo de coisas boas, legal, vamos estimular, né? Vamos fazer com que ajude esse espírito a trilhar por esse caminho. Mas se esse espírito traz um conteúdo não muito agradável, eu tenho que começar a parar as arestas. Tem um capítulo aqui do Livro dos Espíritos, lá para o final, quando ele fala, né, dessa questão da própria corrigenda. A plantinha está nascendo torta, eu tenho que colocar um balizador ali, vou amarrar um pedacinho de pau, alguma coisa ali, para mantê-la segura, para que ela não se desvirtue, e para que ela cresça de maneira adequada. Ah, então você está dizendo que você tem que prender o filho que é bagunceiro, que toca fogo no mundo? Não, não é isso. Mas vamos tentar entender por que esse espírito traz esse tipo de caráter. O que eu posso fazer para ajudar a melhorar o caráter dessa criança? E outra coisa, nós não somos autossuficientes, né? Nós pais não somos super-homens, né? Nós somos espíritos em evolução. Então, aí entra a questão da humildade. Eu vou pedir ajuda a quem possa me ajudar, né? Para quê? Para que a gente possa cumprir esse papel que Deus depositou em nossas mãos, de pai. Tinha uma propaganda que fala, não basta ser pai, tem que participar, não é? E essa participação não é tão somente material, monetária. É uma participação moral. Acompanhar cada passo, acompanhar o crescimento, acompanhar a evolução dos filhos. A gente vive uma vida, a gente vive num mundo em que exige muito de nós, né? E normalmente os homens, né, saem para a batalha do dia a dia porque tem que prover. O pai, a figura do pai é a figura do provedor. Também tem uma questão lá do Livro dos Espíritos que às vezes causa algumas contradições quando fala de sexo nos espíritos, né? Que do interior cuide a mulher e do exterior cuide o homem. Ah, então está dizendo aqui que a mulher tem que ficar lá presa no fogão e o tanque e o homem é que vai para a batalha da vida. Não necessariamente. Hoje em dia os papéis estão bastante flexibilizados, né? Mas assim, a estrutura física, biológica, que nós, espíritos encarnados como homens, nos possibilita, facilita essa coisa de irmos à luta. Ah, mas a mulher não pode? Pode, deve também,
Mas o corpo físico feminino tem as suas fragilidades, tem as suas sensibilidades. E é claro, gente, a mãe já carrega a criança 9 meses na barriga, é um peso, não só material, mas é um peso moral muito grande, é uma responsabilidade, é um cordão umbilical que é cortado, mas que não é cortado. Fica ligado ali. E o pai tem que ajudar a manter essa estrutura harmônica do lar. Então eu vou sair à luta, eu vou trabalhar, vou correr atrás do pão nosso de cada dia para ajudar a manter a estrutura material da casa, prover, ser o provedor. Provedor. Mas essa providência que o pai precisa ajudar a manter, voltamos a repetir, não é somente uma providência material, é a providência moral, é a providência educacional. Ah, não, mas está na escola. Não confundamos instrução com educação. A escola fornece a instrução. Os Espíritos falam para nós no Livro dos Espíritos, né? A educação é a arte de formar caracteres. E é preciso ter muito tato, é preciso ter muita sensibilidade, é preciso ter muita observação. Então, nós como pais, nós temos que ser elementos ativos na educação de nossos filhos. E não transferirmos essa nossa responsabilidade para a instituição escola. A escola é uma parceira nossa, mas ela não tem a responsabilidade de conduzir aquele espírito pelas questões morais. Há muitos professores que fazem além das suas obrigações até, né? Muitos professores são realmente, verdadeiramente educadores, que às vezes nós, pais, negligenciamos o fator educacional no lar e empurramos essa parte para a escola. Isso não é problema meu. Ah, eu pago caro, então tem que se vira, a escola que se vira. E não é assim. Não pode ser assim. A lei divina está contabilizando os nossos atos. Por isso, meus irmãos, que os passos que esse Espírito der no futuro, eu posso responder por ele. Tem uma questão seguinte que fala assim: se um filho se desvia para o mal, apesar dos cuidados de seus pais, são eles responsáveis por isso? Aí não. Porém, quanto maiores as disposições do filho para o mal, mais pesada é a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-los do mau caminho. Porque tem aquela família, tem aquele pai, aquela mãe que faz de tudo para que o filho mantenha-se firme no propósito do caminho do bem, que seja uma pessoa boa, né? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que faça as coisas conforme tem que ser feitas. E suaram a camisa para que isso pudesse acontecer, infelizmente não aconteceu. Isso é uma prova muito delicada, muito dolorosa para muitos pais. Também tira o peso de nós, porque às vezes existem aqueles pais que lutam arduamente para educar os filhos para o bem, e os filhos escolhem um caminho não muito agradável. Aí, nessa hora, né, a lei divina diz assim: olha, você fez a sua parte. Não carregue um sentimento de culpa em seu coração. A missão é árdua, a missão é pesada, é penosa, mas você deu o seu melhor. Nessas horas, meus irmãos, a gente vê como é que a reencarnação ela faz sentido, né, nas nossas relações humanas, nas nossas relações familiares. Porque se a gente recebe como presente, é um presente, tá? Um espírito rebelde, e a gente faz de tudo para que esse espírito rebelde possa ser um pouquinho melhor, e ele não se melhora,
nessa hora a gente pensa assim: acima da minha vontade, existe a vontade do nosso Pai maior, existe a vontade de Deus, que sabe aquilo que é o melhor para nós. E esse espírito que ainda encontra-se num estágio de rebeldia, pelo menos nesta existência, ele teve contato com seres que fizeram do melhor para que ele pudesse evoluir. Então, é o olhar que nós temos que ter da verdadeira vida imortal, porque se hoje está assim, ontem ele foi muito pior. E amanhã ele será melhor. Nós precisamos reprogramar a nossa mente para essa visão de vida espiritual, de responsabilidade diante do futuro que nos aguarda. E sempre lembrarmos, antes de sermos pai, de sermos mãe, aquele espírito que está como meu filho, como minha filha, é filho de Deus. É filho de Deus, Pai de todos nós, que infinito amor, que infinita misericórdia, de infinita sabedoria. Por isso, meus irmãos, que a paternidade, né, conforme a doutrina espírita nos mostra, ela tem assim, uma parcela, né, de muita, não só de sensibilidade, né, mas também, assim, é algo muito grandioso, porque a gente saindo dessa visão puramente humana, né, de construtor de corpos físicos, a gente passa para um patamar mais elevado, né, de colaborador de Deus no processo evolutivo da humanidade. Pensemos assim, como colaboradores de Deus no processo evolutivo da humanidade. Nós estamos cumprindo o nosso papel diante da humanidade para fazer um mundo melhor. Fala-se tanto em mundo de regeneração. A gente quer muito, né, sair do caráter de provas e expiações e passar para o caráter de mundo elevado, né? Já, ou pelo menos, não tão elevado assim, mas um mundo um pouquinho melhor, um mundo de regeneração, onde as pessoas estarão um pouco mais propensas ao bem. Né? A gente fala assim, quando é que o mundo de regeneração vai chegar? Quando 50% mais um da população mundial estiver predisposta a pensar no bem e agir no bem. Aí já estaremos em processo de regeneração. Né? Quero me regenerar. Muitas pessoas já pensam dessa forma positiva, dessa forma de melhoria, dessa forma de reconstrução de vida. Mas, infelizmente, muitos ainda não se conscientizaram dessa grande verdade. E aí ficam ainda, sabe, meio que em cima do muro. Ah, não sei se vale a pena, não sei se vale a pena. Quanto isso vai me custar? Porque a gente ainda faz as nossas medidas muito pelo lado material, monetário, financeiro. Está pesando no bolso? Ah, então, né? Infelizmente. Né? E a partir do momento em que nós, ainda que tenhamos prejuízos materiais, prejuízos financeiros, começamos a ver o ganho espiritual que é assumir uma responsabilidade perante Deus em ajudar a conduzir espíritos ao caminho da evolução, isso proporciona em nossa alma um sentimento, algo gratificante, que não há como nós descrevermos. Aí tem gente que fala assim, fulano é doido, é maluco, está tendo prejuízo, está tomando aqui, ali, acolá, e parece que está, não sei. Porque aquela pessoa já está começando a entender o seu propósito espiritual diante da vida. Ainda que seja prejudicada por terceiros. Né?
já disse Jesus, né? Aquele que perder, né, a sua vida, né, por mim, esse ganhará. Porque o Cristo nos ensina o amar a todos indistintamente. O Cristo nos ensina a oferecer a outra face. O Cristo nos ensina a amar os inimigos. O Cristo nos ensina a perdoar. Isso tem um custo. É pesado, é pesaroso. Mas quando a gente ultrapassa essa barreira do aqui e agora, de uma unicidade de existência, ou seja, de uma única vida, e começa a enxergar lá na frente os frutos que isso pode dar, a gente diz assim: Senhor, eu sei que está difícil, eu estou aqui chorando, nesse processo de educar os filhos, de fazer dessa família para que saiam homens, pessoas de bem. Está doendo na minha alma as ingratidões, as contrariedades, as dores, os achaques, mas eu sei, Senhor, que Tu estás comigo e que Tu queres o melhor para todos nós. Portanto, Senhor, que eu seja um instrumento do Teu amor nesse processo de evolução espiritual. É a nossa posição de humildade diante da lei, quando a gente sente que as nossas forças físicas e morais estão se esvaindo. Por quê? Porque nós precisamos investir, meus irmãos, em educação. Volto a repetir, não é educação dos livros escolares. Isso é importante, é necessário, mas não é o essencial. A educação que ajuda a formar homens de bem. É nessa educação que os espíritos chamam a nossa atenção. E aí nós trouxemos um trechinho de Leon Denis, no livro Depois da Morte, o capítulo que fala da educação. E ele diz assim, que é através da educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para se ter uma sociedade nova, é preciso homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de uma importância capital. E não basta ensinar a criança os elementos da ciência. É importante que vá à escola, que aprenda português, matemática, história, geografia, tal, mas tão essencial quanto saber ler e escrever, calcular e ensinar a criança a governar-se, a conduzir-se como ser racional e consciente, entrar na vida armado não apenas para a luta material, mas, sobretudo, para a luta moral. Como pai, eu preciso ensinar aos meus filhos que é necessário questionar, sim. Não ficar batendo de frente, não. Mas nós temos que questionar, né? Graças a Deus, nós tivemos na história pessoas questionadoras que ajudaram a impulsionar o pensamento humano. Mas esse não é questionar por questionar. É questionar para ajudar a mobilizar na mente humana a descobrir o porquê das coisas para que as soluções possam ser apresentadas. Então, como pai, nós vamos agir dessa forma. Enfim, meus irmãos, para concluir, que nós tenhamos a sabedoria de obedecer, de compreender, né? De intuir a lei de Deus, para que sejamos instrumentos do amor, do verdadeiro amor, porque um dia esses filhos também serão pais. E um dia eles ajudarão a reconstruir a nossa sociedade para melhor. Então, que nós tenhamos, no próximo domingo e outros, todos os dias, um dia dos pais,
de amor, de presente sim, por que não? Quem não gosta de ganhar presente? Mas principalmente de presença afetiva, que é o que nós estamos muito necessitados no momento de hoje. Sejamos mais afetuosos, sem esperar nada em troca, porque o resto, Deus já está nos recompensando. Muita paz para todos nós.